Olá, meu nome é Wagner, sou professor de literatura e estamos aqui em mais uma história da literatura brasileira. Vamos agora dar continuidade falando do estilo barroco. Lembrando que na videoaula passada falamos do quinhentismo no Brasil. Então vamos lá, um pouquinho de história da literatura brasileira. Bem, o barroco vai ter início no Brasil a partir de 1601, mas para que possamos entender o que é a escola barroca, é preciso você entender primeiro a sua origem, começando pela origem etimológica. A palavra barroco deriva de um substantivo chamado baróquia. Baróquia era o nome dado a uma ilha nas Índias, onde os ibéricos costumavam de lá tirar pedras preciosas. Porém, pedras que vinham de lá vinham de uma maneira imperfeita, de forma imperfeita, carregado de extravagância, e era preciso então lapidar essa pedra para que então alcançasse uma forma perfeita. Então, de lá de Baróquia, dessa ilha, vinham essas pedras imperfeitas e daí a relação direta com o estilo barroco, com o estilo então denominado barroco, devido a essa imperfeição. É bom lembrar que na Europa está acontecendo o que a gente chama de período clássico, e é o período do equilíbrio entre a emoção e a razão, é a perfeição formal. Essa perfeição formal, esse equilíbrio, vai sofrer agora uma deformação por meio do barroco, por meio dessa imperfeição, por meio dessa extravagância, por meio desse rebuscamento. E esse rebuscamento, então, vai aparecer nas artes, nas pinturas, vai aparecer nas literaturas. Então, etimologicamente, para você entender a palavra barroco, está aí dado a dica. Deriva da palavra baróquia, tá? Local onde os ibéricos tiravam ali pedras preciosas, porém essas pedras tinham uma característica do algo do imperfeito, do extravagante, da ordem do irregular, do áspero, do ridículo, digamos assim. Início no Brasil em 1601, com a publicação de uma obra chamada Prosopopeia. Prosopopeia era um livreto que continha poemas, poemas esse dentro de uma estrutura extremamente camoniana. Então, essa obra de Bento Teixeira marca o início do barroco no Brasil, mas também marca o início aí dos, digamos assim, das poesias camonianas, no sentido da estrutura perfeita, no sentido ali de revelar os paradoxos, de revelar as antíteses, tá ok? Então, chega em 1601 a partir dessa publicação da obra de Bento Teixeira e vai se estender em todo o século XVII e meados do século XVIII, perdendo a sua força a partir dos movimentos da fundação das Arcádias que acontecem então na região das Minas Gerais. Então aí um pouquinho dessa origem para ti do barroco. O barroco, ele nasce dentro de um contexto histórico. Por exemplo, lá na Europa está acontecendo a reforma e a contra-reforma. A contra-reforma, nós temos aí o movimento das missões jesuíticas, nós temos aí também a Inquisição, que ameaça a liberdade de pensamento através da prática da tortura e da prática de mortes na fogueira. Nós temos a expansão ultramarina, que com essa expansão ultramarina o desenvolvimento do comércio, Portugal então torna-se ali um país desenvolvido, lembrando que ele se torna, a cidade de Lisboa torna-se a capital mundial da pimenta. O pensamento megalomaníaco de Dom Sebastião, o rei da época de Portugal, vai levar Portugal então a uma grande crise. Nós vamos ter aí, com as suas visões megalomaníacas, Dom Sebastião era um daqueles reis que costumava ir para a guerra. E numa dessas viagens, numa dessas idas para a África, acabou não voltando. E o que acontece? Teremos aí então o trono de Portugal a mercê, e nisso Felipe II, rei da Espanha, anexa Portugal à Espanha. Temos início a União Ibérica. Enquanto Portugal, enquanto essa região que a gente chama aí de União Ibérica, predomina ali as visões da Igreja Católica, a Europa, recebe ali o conhecimento, passa por um período de grande efervescência no campo político, com a descoberta de Galileu, de Kepler, de Bacon, de Newton, e a Península Ibérica se torna um reduto da cultura medieval.
O Brasil, a partir de 1580, recebe então a forte influência da poesia barroca, né, por meio então dessa anexação que Felipe II faz de Portugal. Então tu tens aí a Espanha, que era o foco irradiador do barroco, vai trazer então o barroco para o Brasil. O barroco no Brasil se completa no século XVIII, justamente com a presença dos holandeses no Nordeste e com o apogeu e decadência da cana-de-açúcar. Cara, passou esse contexto histórico, passou essa origem, vamos falar um pouco de características agora do barroco. O barroco nasceu da crise renascentista. O homem barroco convive num estado de tensão e desequilíbrio. É o conflito ideológico. Por que isso, professor? Porque a Europa passa por esse processo de revolução. O Renascimento traz uma visão materialista e em torno dessa visão materialista tu tem a visão teocêntrica, e esse conflito vai promover no homem da época esse conflito ideológico. Nós temos aí o culto do exagero da forma, do rebuscamento. Temos então aí na literatura a presença de figuras de linguagens como a metáfora, a antítese, a hipérbole. Então, diante disso tudo, ainda para completar, vem mais uma figura que é o paradoxo, que então alicerça aí esse exagero da forma por meio das figuras de linguagem. O tema é da fugacidade, da ilusão da vida breve, do carpe diem, né? Diretamente ligado às coisas mundanas. Tu tem aí, como eu te falei, o conflito ideológico que envolve então a dicotomia, o celestial e o terreno, o homem e Deus, o espiritual e o material, o sagrado e o profano. Essa era a mente, digamos, das pessoas da época, e a poesia ia lá então e revelava por meio da literatura. Tu tens aí a arte assume uma tendência caracterizada pela busca do detalhe num exagerado rebuscamento formal. Cara, tá aí então as características. Tu percebes aí exagero, tu percebe rebuscamento, tu percebe também, devido a esse conflito ideológico, pessimismo, tu percebes aí o uso de figuras de linguagem para tratar desse rebuscamento. O barroco apresentou dois estilos. Nós temos o estilo cultista, relacionado à palavra, caracterizado por uma linguagem rebuscada, culto, uma linguagem rebuscada, culta e extravagante, valorizando então o jogo de palavras. Influenciado diretamente por um poeta espanhol chamado de Luís Góngora. Esse cultismo também ficou conhecido por congorismo. Nós temos outro estilo chamado conceptismo. Conceptismo já relacionado às ideias, caracterizado pelo jogo de ideias, conceitos, seguindo um raciocínio lógico, racionalista. Tu vai observar aí uma retórica aprimorada, diga-se de passagem, né? Recebe forte influência de um poeta espanhol chamado Quevedo. O estilo conceptista também é conhecido por quevedismo. Galera, então características, um pouco do estilo, dos dois estilos. E para finalizar, nós temos aí o barroco no Brasil, ele vai se completar, vai se manifestar a partir da poesia e a partir dos sermões, ou seja, a partir da poesia e da prosa. Tu tens aí vários escritores, tem Bento Teixeira, tem o Frei Taparica, né? Mas é um cara chamado Gregório de Matos Guerra que vai então ser considerado o primeiro poeta brasileiro. Então se liga aí, o barroco, essa segunda escola no Brasil, ela vai então revelar o primeiro poeta brasileiro chamado Gregório de Matos Guerra. As formas que o barroco se manifesta no Brasil, pela poesia e também pelos sermões, que eram prosas ali diretamente produzida por jesuítas em verso, tá? Galera, tá dado aí um pouquinho do que eu tinha para falar a respeito do estilo barroco no Brasil. No próximo vídeo a gente já vai ver mais uma etapa da história da literatura no Brasil. Valeu e até mais. Fui, abraço.